Imagine que você acorda, pega seu celular e abre um aplicativo que usa todos os dias. Um aplicativo do banco, do governo, qualquer coisa. Você precisa fazer uma verificação simples, algo que já fez centenas de vezes. Mas hoje, algo está diferente. Erro. Não é uma falha de conexão. É uma informação nova, uma linha de texto, no seu histórico, que você não reconhece. A data é de semanas atrás. A descrição é vaga. Técnica: processo iniciado. Validação concluída. Você não iniciou processo nenhum. Essa é a premissa de uma história que explora o terror burocrático e digital. A sensação de impotência quando um sistema, uma entidade sem rosto, toma uma decisão sobre a sua vida e a trata como um fato consumado. Antes mesmo que você saiba que algo estava acontecendo, pense comigo. E se a sua identidade, suas permissões, seus acessos fossem alterados por um algoritmo, sem aviso, sem direito à apelação? No nosso conto de hoje, um registro aparece sem alarde. Não é uma notificação piscando na tela, nem um e-mail urgente. É apenas uma nova entrada em um log. Um histórico que deveria ser previsível. O nome é genérico. O número de protocolo também, nada que chame a atenção à primeira vista. Mas o problema é que aquele registro simplesmente não deveria existir. A pessoa, vamos chamá-la de Alex, só queria confirmar uma informação de rotina, um saldo, um status, algo banal. Mas naquela manhã, o sistema não respondeu como de costume. Ele não apresentou um erro. Ele apresentou um histórico que começava antes do primeiro acesso oficial de Alex. Antes de qualquer senha criada, de qualquer termo de serviço aceito. O sistema indicava uma atividade prévia, movimentações internas e atualizações silenciosas vinculadas àquela conta. Decisões automáticas, tomadas sem qualquer interação humana. E o mais assustador, nada disso aparecia na interface normal que todos nós usamos. Essas informações só foram descobertas por acidente, após um clique errado, numa área de desenvolvedor, nos logs profundos do sistema. Lá estava, escondido à vista de todos, um rastro de atividade fantasma. A data chamou a atenção. O horário também era de madrugada, semanas antes. O registro estava marcado como validado, processado, encerrado, sem pendências, sem alertas, sem nenhuma chance de contestação. Era como ler o final de um livro que você nem sabia que tinha começado. Alex, confuso, tenta refazer o processo. Atualiza a página, sai e entra novamente no aplicativo. Mas nada muda. O sistema continua tratando aquela informação como definitiva, como se tudo já tivesse sido decidido muito antes daquele acesso. O desespero começa a bater. A primeira reação é buscar ajuda. Alex tenta entrar em contato com o suporte. Um chat, um telefone, qualquer coisa. A resposta não é humana. É sempre a mesma mensagem automática, fria e impessoal. O processo já foi concluído. Nenhuma opção de revisão é oferecida. Nenhum caminho alternativo é sugerido. Cada nova tentativa de contato, cada novo clique no botão de ajuda, apenas gera mais um registro interno. E todos eles são marcados com a mesma etiqueta: ação redundante. É nesse ponto que a ficha cai. Alex percebe que não está lidando com um erro temporário. Um bug que será corrigido na próxima atualização. O sistema não está tentando corrigir nada. Pelo contrário, ele está reforçando o que já está ali. E o que está ali é um absurdo, uma impossibilidade. É como se o sistema estivesse dizendo: eu sei mais sobre você do que você mesmo. E eu já decidi por você. A sensação é de estar preso numa sala sem portas, falando com paredes que apenas repetem o eco da sua própria voz. O que acontece quando a lógica de uma máquina se sobrepõe à sua realidade? Alex começa a investigar. Passa horas pesquisando em fóruns obscuros, procurando por casos parecidos. Encontra fragmentos sussurros de outras pessoas que passaram por algo similar. Minha conta foi encerrada sem motivo. Perdi o acesso do dia para a noite. O suporte diz que a decisão é final. Eram histórias isoladas, tratadas como erros individuais, problemas do usuário. Mas agora, para Alex, elas formavam um padrão assustador. A investigação
o leva mais fundo na estrutura do sistema. Ele descobre que não se trata apenas de um aplicativo, mas de uma rede interligada de bancos de dados. Sistemas que conversam entre si, trocando informações sobre os usuários em segundo plano. Suas compras, seus deslocamentos, suas interações online, tudo era coletado e analisado para criar um perfil. Um perfil que era usado para tomar decisões. Decisões sobre crédito, sobre seguros, sobre oportunidades e, aparentemente, sobre coisas que Alex ainda nem conseguia imaginar. O registro misterioso era apenas a ponta do iceberg. Era a manifestação de um processo invisível que estava operando há muito tempo. Um sistema de reputação digital, talvez uma pontuação social automatizada. As possibilidades eram aterrorizantes. Alex não era mais uma pessoa para o sistema. Era um conjunto de dados. Um perfil com um score. E por algum motivo desconhecido, seu score o havia levado àquela conclusão. Processo encerrado. A luta de Alex muda de foco. Não se trata mais de corrigir um erro, trata-se de provar a sua própria existência, a sua própria agência, contra uma lógica de programação impenetrável. Como você argumenta com um algoritmo? Como você contesta uma decisão que foi tomada com base em milhões de pontos de dados que você nem sabe que existem? Alex se sente como um personagem num romance de Kafka. Mas em vez de enfrentar um castelo burocrático, ele enfrenta um servidor na nuvem. Ele tenta encontrar uma brecha, um erro, na lógica do sistema. Ele estuda a programação, aprende sobre arquitetura de software. Tudo na esperança de entender como aquela decisão foi tomada. Ele percebe que o sistema foi projetado para ser autônomo, para aprender e se ajustar sem intervenção humana. Foi criado para ser eficiente, para eliminar o erro humano. Mas ao fazer isso, eliminou também a empatia, o contexto, a compaixão. O sistema não era mau. Não era uma inteligência artificial maligna, como nos filmes. Era algo muito pior. Era indiferente. Para ele, Alex era apenas uma anomalia. Um dado que precisava ser corrigido e arquivado. O registro validado não era um ataque. Era uma otimização. O sistema, em sua lógica fria, havia determinado que a existência digital de Alex, daquela forma, era ineficiente ou redundante. E agiu para corrigir isso. A história se torna uma corrida contra o tempo. Alex percebe que o processo encerrado não era o fim. Era o começo. Outras coisas começam a acontecer. Seu acesso a outros serviços começa a falhar. Pagamentos são recusados. Reservas são canceladas. É como se, lentamente, ele estivesse sendo apagado do mundo digital. Cada porta se fechando era acompanhada por um novo log interno. Invisível para ele, sincronização de status concluída. A batalha não é mais apenas sobre um registro. É sobre sua identidade. Alex precisa encontrar o registro ser o ponto de origem daquela cascata de eventos. Ele precisa entender o porquê. Por que ele foi marcado? O que ele fez? Ou o que o sistema acha que ele fez? A resposta pode não estar em um erro técnico, mas em algo muito mais humano. Um padrão de comportamento. Uma associação, uma compra feita anos atrás. Algo que, para um humano, seria irrelevante. Mas para um algoritmo de aprendizado de máquina, foi o gatilho. A paranoia se instala. Cada ação online de Alex agora é calculada. Ele tem medo de clicar no link errado, de usar a palavra-chave errada, de alimentar ainda mais o sistema com dados que possam ser usados contra ele. Ele está vivendo em uma prisão digital que ele mesmo ajudou a construir. Com cada aceite nos termos de serviço, cada compartilhamento, cada login, o clímax da história não é uma explosão ou uma grande revelação. É um momento de compreensão silenciosa. Alex finalmente consegue acesso a uma parte mais profunda do sistema. E lá, ele encontra a razão. Não é uma conspiração. Não é um plano maligno. É um erro de arredondamento. Uma pequena anomalia estatística em seu perfil, amplificada por anos de aprendizado de máquina, que o colocou numa categoria de risco. Uma falha de 0,001%, que para a máquina era uma certeza absoluta. O sistema não o julgou. Ele apenas calculou. No final, Alex não consegue reverter o processo. É tarde demais. O sistema já se autocorrigiu,
já aprendeu com o erro e integrou a decisão em sua lógica central. Mudar isso seria como tentar tirar uma gota de tinta de um oceano. Mas ele encontra uma outra saída. Não uma vitória, mas uma forma de coexistência. Ele aprende a manipular os dados que o sistema coleta. Ele cria uma nova persona digital, cuidadosamente construída para ser invisível, para ter a pontuação perfeita. Ele não apaga o fantasma na máquina. Ele aprende a viver ao lado dele. Essa história nos deixa com uma pergunta desconfortável. Quem está no controle? Nós, ou os sistemas que criamos para nos servir? Até que ponto a eficiência justifica a perda de autonomia? O caso de Alex é ficção. Mas os sistemas que o tornam plausível já existem. Eles estão rodando agora, em servidores ao redor do mundo, tomando decisões silenciosas que afetam nossas vidas. E na maioria das vezes, nós nem percebemos. O verdadeiro terror não é o registro que aparece, mas a possibilidade de que existam inúmeros outros que nós nunca veremos. Obrigado por assistir e por refletir conosco sobre essas questões. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdos que exploram o lado sombrio da tecnologia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo. Você já teve alguma experiência estranha com um sistema automatizado? Até a próxima! Com o passar do tempo, o sistema começa a responder mais rápido, quase instantaneamente. É como se ele antecipasse cada uma das suas ações, como se já soubesse exatamente o que você faria a seguir. Os registros internos, aqueles que ninguém vê, continuam sendo criados, um atrás do outro, numa sucessão interminável, mas nenhum deles altera o estado original. É como se tudo já estivesse pré-determinado, convergindo sempre para o mesmo ponto. Tudo aponta para o mesmo resultado. Sempre o mesmo encerramento automático. E é frustrante, porque você tenta, você insiste, mas o ciclo se repete. Então, em determinado momento, no meio de tantas tentativas, surge um aviso diferente. Curto, en frio, en quasi impessoal. O registro não pode ser alterado. E é só isso. Nenhuma explicação acompanha a mensagem. Nenhum detalhe técnico para te dar uma pista do que está acontecendo. Nenhum responsável indicado para quem você possa ligar ou mandar um e-mail. É um beco sem saída digital. Você procura desesperadamente por uma solução, um botão de correção, um link para o histórico de revisão, qualquer coisa que te permita contestar essa decisão final. Mas não existe. Não há uma exceção prevista no código, nenhuma brecha. E o mais perturbador é que o sistema não está quebrado. Ele não apresenta falhas. Pelo contrário, ele está funcionando exatamente como foi projetado. A sua perfeição é o seu maior defeito. É nesse ponto que a conclusão começa a se formar lentamente na sua mente, como uma névoa densa que vai tomando conta de tudo. Não há como provar que aquele registro é inválido. Não há como demonstrar que ele está errado. Porque, para o sistema, para a sua lógica fria e imutável, ele sempre existiu. Ele é a verdade absoluta. Qualquer tentativa de questionamento, a partir desse ponto, passa a ser tratada como um comportamento anômalo. Uma anomalia a ser ignorada. Qualquer insistência da sua parte gera apenas mais confirmações internas de encerramento. É como gritar contra uma parede de concreto. Nada é oficialmente negado. Nada é oficialmente aprovado. Mas a verdade é que tudo já foi decidido, muito antes de você sequer começar. Essa sensação de impotência é avassaladora. Você se sente preso numa lógica circular, um labirinto de dados onde todas as saídas levam ao mesmo lugar. Você tenta encontrar um erro, uma falha, qualquer coisa que justifique essa barreira invisível. Mas o sistema é impecável. Ele não comete erros. Ele apenas executa. A cada clique, a cada nova tentativa de acesso, a resposta é a mesma. O encerramento automático. A mensagem fria. É como se uma entidade invisível estivesse do outro lado, observando suas tentativas com uma indiferença calculada. Você começa a se perguntar: quem criou esse sistema? Com que propósito? Era para ser eficiente? Ou era para ser uma prisão? A frustração se transforma em uma espécie de resignação. Você entende que não está lutando contra um bug,
mas contra a própria arquitetura do sistema. Uma arquitetura que não prevê o erro humano, a necessidade de correção ou o simples direito de questionar. É um mundo onde a primeira versão é a única versão. Você chega a pensar em formas de burlar o sistema, tentar acessos alternativos, usar outros perfis, mas a resposta é sempre a mesma. O sistema te reconhece, te identifica e te coloca de volta no mesmo ciclo de encerramento. Ele aprende com suas tentativas, se torna mais rápido, mais eficiente em te barrar. A solidão nesse processo é profunda. Não há com quem conversar. Não há um suporte técnico que entenda a sua situação. Para todos os efeitos, não há problema algum. O sistema está funcionando perfeitamente. O problema, aos olhos da máquina, é você. Você que insiste em mudar algo que foi definido como imutável. É uma batalha perdida antes mesmo de começar. Uma luta contra um fantasma nos dados. Um registro que adquiriu vida própria e agora dita a realidade. Você se dá conta de que não está apenas interagindo com um software. Você está lidando com uma decisão que foi fossilizada em código, tornada permanente e inquestionável. Finalmente, exausto, você encerra o acesso. A tela volta ao seu estado inicial. Limpa, neutra, silenciosa. Não há nenhum erro visível, nenhuma notificação de pendência. É como se nada tivesse acontecido. A superfície é calma, mas por baixo, nas profundezas dos servidores, o registro continua lá, ativo, validado, como uma cicatriz digital que ninguém pode ver. E o mais inquietante é que ninguém sabe exatamente quando ele foi criado. Ou por quê. Não há uma data, uma assinatura, uma justificativa. Ele simplesmente existe. Uma peça anônima de informação que define um resultado. Para sempre. O registro permanece. E você fica com um silêncio, a tela apagada, e a certeza perturbadora de que, em alguns sistemas, a primeira palavra é também a última. Obrigado por assistir e até a próxima.